80 sobre 100? Isso, muito bem. Na questão 4, 80%, muito bem, a gente pode escrever 80 centésimos, né? Porque vem lá do ano passado isso aqui. Essa é a resposta? Você está saindo de uma porcentagem, acho que não é somente fração centesimal. Então, 80% é 80 sobre 100. Mas como ele quer em fração redutiva, Sabe por que eu chutei 80 sobre 100? como Por causa não- que sabe por que eu disse 80 sobre 100? Porque por cento. Eu preciso por 100, entendeu? Ah, sim, entendi. Aí você já usou a lógica, ela não muito bem. Agora, essa não é a resposta final, tá bom? A gente escreveu em forma de porcentagem. Agora ele quer em forma de fração irredutível. Aí veja bem o que é que eu vou fazer agora. 80 centésimos, eu vou dividir por 10, simplificar por 10 no numerador e no denominador. Veja bem o passo a passo, certo? 80 sobre 100, eu quando simplifico por 10, em cima vai dar 8 e embaixo vai dar 10. Veja bem, ó. 80 centésimos dividido por 10. É a mesma coisa que você cortar um zero em cima e um zero embaixo, quando eu estou dividindo por 10. Aí vai ficar 8 no numerador e 10 no denominador. E depois disso, você ainda simplifica a fração. 8 eu posso dividir por 2 e 10 eu posso dividir por 2. Então, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Então, a resposta final da número 4 é 4 quintos. É 4 sobre 5. Porque aí da número 4. Certo? Porque ele pergunta assim, ó. Se ele perguntasse como podemos escrever 80%? Aí você escreveria 80 sobre 100. Mas além disso, de escrever 80 sobre 100, eu fiz duas simplificações para chegar na fração e reduzir o que ele quer. Então, eu peguei 80, dividi por 10 no numerador, aí deu 8, 80 por 10 deu 8, e 100 por 10 deu 10. Então, depois de 80 sobre 100, você escreve a fração 8 sobre 10, que é a forma simplificada de 80 sobre 100. E depois de 8 sobre 10, você ainda faz uma outra simplificação, porque quando ele pedir fração irredutível, ele quer a fração que não pode ser mais reduzida. Ou seja, que você não pode mais conseguir simplificar. Então, essa daqui ainda dá para a gente simplificar. Então, 8 sobre 10, você divide 8 por 2, fica 4 no numerador, e 10 por 2 fica 5. Então, a resposta final da número 4 é 4 quintos. Deu para entender agora? Sim. Certo. Ok. Tô ficando na roupa. 8 teria mais ou menos. Estão conseguindo ver aqui no quadro? Sim. Estão conseguindo ver, né? Aqui no quadro que eu estou escrevendo? Sim. Ou só a tela? Dá pra ver. Dá para ver, não dá? Dá. Olha o que eu fiz. 80%. Eu escrevi aqui. É 80 centésimos, como vocês tinham falado. Aí tudo bem. Formamos em de porcentagem para fração. Agora, de fração, a gente tem que simplificar. Eu dividi 80 por 10, deu 8. 100 por 10, deu 10. Depois simplifiquei mais uma vez. 8 por 2 deu 4 e 10 por 2 deu 5. Então, Entendi. resposta... Ok? Então, resposta final, 4 quintos. Certo. Certo? Nessa outra também tem uma continha, viu, gente? Tá entendendo, Letícia? Letícia? Se tiver dúvida, você fala com a professora para tirar dúvida, viu? Para tirar dúvida. Fala, viu, Letícia? Não tem vergonha, não. Pode falar. Pronto, aí a questão 5, eu vou deixar até aqui, ó.
A questão 5 tem um cálculozinho também, viu, gente? Ele está pegando mais pesado aí um pouquinho nesse início, né, do período. A questão 5 é que você fala 80% de 7,7 milhões. Gente, então a gente vai usar aqui, vamos usar o bom senso. A gente já calculou 80% na questão 4. 80% na questão 4 não foi 4/5, certo? Veja bem, ó. 80% já calculado, a gente já transformou em fração, que foi 4/5, na resposta da letra do número 4. Então, a gente vai pegar no número 5 e escrever 4/5, que aqui se refere a 80% do valor, o D aí é uma multiplicação, certo? Pode ser um xzinho ou um ponto. 4/5 de quanto que ele pediu aí? 7,7 milhões. Então, vamos escrever esse número, 7,7 milhões. 7. Lembrando aqui, ó, para a gente não se trabalhar com esse zero. Os 3 primeiros zeros à direita são os zeros das unidades simples, da classe das unidades simples. Os outros 3 dígitos são a classe dos milhares, né? 700 mil. Porque 7,7 milhões, tem o 7 aí é dos 700 mil. E 7 aqui é de 7 milhões, que é a classe dos milhões. Então, é 4/5 vezes 7,700,000. Então, gente, para não ter que fazer essa multiplicação inteira aqui, por enquanto se trata só de uma abertura do conteúdo. Então, a gente poderia fazer essa parte aqui na calculadora. 4 vezes 7.700.000. Aí vai dar 6 milhões, certo? Aqui é mais para você entender o que a gente vai estudar, mas quando a gente for estudar, dependendo do assunto, a gente não vai usar a calculadora. Aqui você poderia usar, não tem problema. A gente está fazendo uma abertura, respondendo a abertura do conteúdo. Então, primeiro você tem uma fração multiplicando o número. Então, você vai multiplicar 4 vezes 7.700.000. Que vai dar, ó. Aí eu não vou. Vai dar 6 milhões. Vou botar aqui do lado. 6.160.000. 160.000. Aí, depois você vai ter que dividir por 5. Quando fizer a divisão por 5, aí você vai encontrar, ó. Não, aqui já é a resposta final. Não precisa dividir mais não. Quando você multiplicar 4 vezes 7.700.000, vai dar 1.540.000. Aí depois você divide por 5, aí vai dar esse valor aqui, 6.160.000. Então, na questão 5, 80% significa 4/5, que fizemos na questão 4. A gente já pegou, para não ter que fazer 80% de novo, né? A gente já pegou o embalo aí. Então, você pega 4/5 e multiplica pelo número 7 milhões. 7,7 milhões. Como é o número 7,7 milhões? É 7.700.000, que é igual. A resposta final agora é 6.160.000. 6.160.000. O que é que a gente fez aqui? A gente multiplicou uma fração por um número. Aí você multiplica numerador com numerador. Por isso que foi importante a gente ver as operações com frações no capítulo anterior. Multiplica numerador com numerador. Quando você encontrar esse valor, você pode fazer na calculadora isso daqui, não tem problema. E divide por 5. Porque aqui a gente está fazendo uma questão de início do capítulo, certo? Agora só os próximos que não dá para fazer. Então a resposta final é 6.160.000. Aí agora a gente vai para a questão número 6. A questão número 6 é uma das questões que a gente já viu esse númerozinho aí, ó. A questão número 6 diz assim, ó. Qual número, na forma decimal,
corresponda ao número misto. Professora, uma 7. pergunta. Sim. O que é forma decimal? A forma decimal é o número que tem vírgula. Que Igual tem o o que a quê? gente fez no número. Oi? Que tem vírgula? Isso, qualquer número que ele possua vírgula. Por exemplo, o número 5, ele não está escrito na forma com vírgula, então ele não é um número decimal. Agora, se eu escrever 5,3, já é um número decimal, ele tem vírgula. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa da questão 1, a gente escreveu 2 números com vírgula, tá certo? Certo. Então, na número 6, ele diz assim, ó, qual número na forma decimal, ou seja, na forma que tem a vírgula, o número tem que ter vírgula, corresponde ao número misto. Aí, olha só, ele dá esse número misto aí, 7 inteiros, 1 meio. Não sei se você lembra da semana passada, a gente fez um exercício em Professora, casa. se eu não me engano, o número misto aqui, a gente vai ter que, a parte de baixo não, quer dizer, a parte de cima você Isso, muito soma bem, e a era isso que parte eu de ia baixo falar. você multiplica, né? Repete. Exatamente. A gente viu a semana passada, não foi teve uma questão que a gente fez em sala que a gente usou esse número mistozinho, parece que foi a letra D, quando foi para transformar em fração inversa. Então, a gente faz assim, ó, quando for transformar número misto em apenas uma única fração, você multiplica 7 vezes 2, multiplica a parte inteira vezes o denominador e soma com o numerador. 7 vezes 2 dá 14, mais 1 dá 15. Então, nosso novo numerador vai ser 15. E o denominador você repete. Estão lembrados que a gente fez isso? Sempre vai estar aparecendo esse número mistozinho de vez em quando, para a gente dar uma relembradazinha. Então, na questão 6, é necessário transformar de número misto para fração imprópria. Para fração, né? Eu vou dizer assim, fração, para você não ter que lembrar tudo. Essa é a resposta final? Sim, ainda não é a resposta final, não. Hein? Depois que a gente transformou, ficou 15 sobre 2. Aí eu pergunto a vocês, ó, qual é a metade de 15? Vamos fazer mentalmente essa divisão? Ou se não der, a gente faz a divisão, certo? Por exemplo, a metade de 14, né? 7, que a gente fez na letra número 3, A né? metade de 15 é 7,7. Quase, né? A metade de 14 é 7. E a metade de 1? Porque 15 tirando 1 não fica um inteiro? Não é a metade, 0,5? Então, a metade de 15 é 7,5. Certo? Então, deixa eu apagar aqui para fazer essa divisão, para vocês entenderem. Vou apagar a questão 4, viu? Então, aqui, ó, eu vou dividir o número 15 por 2 agora, que a gente já transformou em número misto, certo? 15 por 2. Então, vamos lá, ó. Que número multiplicado por 2 chega próximo de 15? 7, né? Como a gente já estava fazendo. 2 vezes 7, 14. 14 para chegar em 15, sobra 1. Aí, o que é que eu faço? Acrescento um zero e uma vírgula no quociente. Isso aqui é divisão de números decimais, certo? Aí agora eu faço a divisão. 10 dividido por 2 é 5. Ó. 5 vezes 2 é 10. Para 10 não resta nada. Então, a metade de 15, ou seja, 15 dividido por 2 é 7,5. Já chegamos na resposta final, da questão 5. Então, na questão 5, ele quer um número na forma decimal. Mas para encontrar esse número, que o número foi 7,5, o que é que fizemos antes? Transformamos número misto em fração. Né? Para transformar número misto, a gente multiplicou. Professora, Diga. eu vou ter que sair daqui da videoaula, mas vou voltar rápido, é só que meu fone bugou. Eu não tô escutando muito baixo que meu fone saiu. Aí vou tentar Certo. reconectar rápido para ver se volta ao normal. Tá certo. Vá, resolva. Dá tempo. Dá tempo que a gente ainda tá... Pronto, gente. Então, na questão 6, qual o número que fica, qual o número na forma decimal que corresponde a esse número misto? 7,5. E onde é que está o cálculo? Aqui no quadro. Do número misto. Desse número misto a gente passou para a Voltou ao fração. normal.
Pronto, ok. Agora a gente vai para a última questão, certo? A última questão é mais fácil. Qual é a resposta final mesmo? Da número 6 é 7,5. Tá. A gente estava com o número misto, né? 7 inteiros, 1 meio. Aí a gente transformou em fração. Que ficou 15 sobre 2. 15 sobre 2 é igual a 7,5. Que é a resposta final. Entendi. Deu para entender como saiu o número misto para fração? Multiplica 2 vezes 7. E soma com 1 dá 15. Aí a gente vai para o número 6 agora, a última, certo? Dessa página aí. Professora, 15 sobre 2 só dividiu, não foi o 15? Foi. Certo. Foi porque você 15 saiu, sobre não 2. foi? Sim. Eu só dividi o número 15 dividido por 2. Deu certo. Aí deu 7,5. Se tiver dúvida na divisão, eu faço. Olha, Tá aí bom, a questão 7 é mais simples, não tem cálculo não, como as 3 últimas a gente fez mais cálculo, né? É só escrever por extenso. A questão 7, muito bem, é só para escrever por extenso. Como se lê o número 42,195? Só escrever. Aí eu vou ditar aqui para escrever junto com vocês, porque pode ser que tenha dúvida. Como é que se lê esse número? Aí você vai dizer assim, ó, em forma de palavras, por extenso, certo? 42 inteiros, número 7 agora. Você vai colocar 42 inteiros, vírgula. Vou esperar um pouquinho para você escrever. 42 inteiros. Mas a gente vai adiantar aqui a outra parte. 42 inteiros, vírgula. Aí agora, 195 milésimo. A forma de escrever, certo? A questão 7. Peraí, como é? 42 inteiros e que mais? 42 inteiros, aí vírgula, 195, a palavra cento, né, com C, 195 milésimo. Ele falou milésimo porque após a vírgula tem 3 casas decimais. Se tivesse 2, era centésimo. 1 décimo, tá certo? A forma de leitura desse número é assim. 195 milésimo. Pronto. Nessas questões que a gente fez agora, ele quis dizer o seguinte, que dentre esses exemplos aqui, a gente vai estudar cada um separadamente, certo? A gente vai ver porcentagem, a gente vai ver o número escrito na forma de fração. Todos esses são exemplos de números racionais. Então, aqui ele fez um resumo antes da gente começar a estudar separadamente. Onde teve as aplicações aqui no textozinho das Olimpíadas de 2016. Terminaram as 7 de escrever? Sim. 40. Certo. Se tiver alguém, fala, certo? 42 inteiros, vírgula, 195 milésimos. Pronto, aí agora a gente vai para a página 86. Certo? Dá para a gente ver aí bem tranquila essa página, porque tem uns assuntos que a gente já viu esse ano. Aí só vai acrescentar os novos, que são as frações. Então, vamos lá acompanhar a página 86. Na página 86, ele diz assim, ó, vou ler rapidamente, certo? No capítulo 1, você estudou os números inteiros e viu, por exemplo, que no painel do elevador, lembrar disso aí, eu falei muito do elevador na sala de aula. Então, o elevador, que a gente indica o 0, é o andar térreo, né? A gente sabe que quando está no elevador, para a gente fazer a numeração, aquela numeração ali que tem nos botões, é o 0, né? Sendo que lá ele bota o P de térreo, né? E o menos 1 indica o primeiro andar abaixo do térreo. O mais 2, ele está só revisando, viu, gente? O que a gente viu sobre números inteiros aqui. O mais 2 indica o segundo andar acima do térreo, e assim por diante. É que a gente viu muito essas questões do elevador e de outros exemplos de números inteiros. Aí eu vou continuar aqui na página 86, onde vocês estão vendo aí. No capítulo 2, retomamos as ideias das frações, porque a gente estava vendo até hoje ainda. Estudamos as frações positivas.
Agora, agora você vai ver muitas situações que podem envolver números positivos e números negativos, escrito na forma fracionária. Essa é a diferença, né? A gente estava vendo os números inteiros, números naturais, os inteiros positivos e os inteiros negativos, sendo que agora a gente vai ver a mesma coisa, sendo que em formato de fração, em forma, né? Aí ele diz assim, escrito na forma fracionária, na forma mista e na forma decimal. Especialmente em situações que envolvem medidas. Então, agora a gente vai aqui esses exemplos, né? Os exemplos são muito importantes que a gente aprende a usar assim. Então, aí depois vem, ó, movimentação de uma conta bancária. Eita, danada. Então, vocês podem ver aí, ó, aí tem um extrato ó, da conta corrente. Certo? Quando a gente fala em extrato, aí ele está dizendo o que foi positivo e o que foi negativo. Então, para vocês observarem aí, ó, quando os pais de vocês for tirar um extrato de um caixa eletrônico no banco, aí ele vai vir assim, ó, quase parecido com... Aqui está mais organizado, né? Ele vai vindo, aqui vem uma tabela, lá ele não bota tabela não, vem direto. Vem só com a data e com sinal de mais ou menos, né? Então, vamos lá. Ó. Aí ele coloca nessa tabela a data dos depósitos, a movimentação. A movimentação é para dizer se foi depósito ou retirada, né? Retirada pode ser substituída pela palavra saque, viu, gente? A gente viu na sala. A gente está retirando dinheiro da sua conta. E o depósito, como a gente já viu, é quando você coloca dinheiro lá na sua conta. No caso aí, a conta corrente, tá bom? Aí ele bota os saldos, positivo e negativo. Aí vamos lá para o final. Aí o final dessa tabelinha, aí ele dá dois exemplos. No dia 16 de novembro de 2019, o saldo ficou negativo. Que pena aí, ó. Ficou menos R$ 51,70, tá certo? Então, vocês estão vendo aí que os números inteiros em matemática, eles são usados justamente nessa parte aí. E em outras também, né? Para representar que ficou saldo negativo na conta corrente. Aí já é o outro exemplo aí, ele disse que no fim do mês o saldo ficou positivo. Então o saldo ficou de mais R$ 8,30, certo? Esses exemplos de números positivos, número negativo, depósito, retirada ou saque, são exemplos de números inteiros que a gente viu, né? Aí do lado dessa tabela, vocês estão vendo que tem medida de temperatura em uma cidade, né? A gente viu muitos exemplos de medida de temperatura. Então, eu vou ler aqui o exemplo. Ele diz aí, ó, que a medida de temperatura correspondente ao ponto A, ele dá até o desenhozinho do termômetro, ó. Dá o termômetrozinho, né? Pode observar aí no termômetro que para cima são números positivos e para baixo são números negativos, né? É como vocês estão vendo aí, para medir a temperatura. Sim, aí eu vou ler aqui, ó, a medida de temperatura correspondente ao ponto A é menos 3 graus Celsius, né? Como a gente sabe, para medir uma temperatura, a gente utiliza graus Celsius. Então, nesse ponto A aí, pode olhar para o termômetro aí, que está em menos 3, né? Está negativo. Aí pronto, aí ele diz 3 graus Celsius abaixo de zero. A correspondente ao ponto B, agora ele está dizendo assim, ó, que a medida de temperatura correspondente ao ponto B é de mais 1,5. Ele já é porque aí, ó, o ponto B está entre 1 e 2, está na metade. Então, é uma parte inteira e a metade. Entre 1 e 2, né? Que é a metade. Então, aí o ponto B já está na parte positiva do termômetro, certo? E o último ponto aí do termômetro, que é o ponto C, é menos 1,5, porque está abaixo do zero, entre o 0 e menos 1, e está na metade, entre 0 e 1. Então, é menos 1,5 graus Celsius, tá bom? Então, aí a gente vê duas aplicações dos números inteiros, que também são de números racionais, que a gente vai ver agora por quê.
Certo? Então, eu vou descer. Agora, depois do termômetro, eu vou para o parágrafo seguinte aí, viu, gente? Onde tem, assim, números como 0. Pronto. Eu vou explicar esses exemplos aí que tá... Até agora não tem cálculo nenhum. É só você observar os exemplos que são de números racionais, de números inteiros e números naturais. Então, ele diz aí, ó. Números como o 0, -1, -2, 16, 11, menos 51,70, mais 8,30, menos 3, mais 1 meio, mais 1 inteiro, 1 meio, mais 1,5, menos 1 meio. Esses números tirou daqui de cima, gente, tanto da tabela como desse termômetro. São exemplos de números racionais. Então, é como eu estava dizendo, os números inteiros que estudamos são exemplos também de números racionais. E os números naturais também são racionais. Aí a gente vê por que eles são racionais. E também os números que são escritos em forma de fração e os números que têm vírgula também são racionais. Aí já já a gente vai ver agora. Então, eu vou já para o outro parágrafo, viu? Que eu já expliquei aqui o que ele disse. Os números naturais, os números inteiros, veja bem que essa parte é importante. Os números naturais, os números inteiros e os decimais exatos podem ser escritos na forma de fração. Então, vamos ver aí, ó. Pronto, aí vocês veem o exemplo aí na tela, no livro de vocês, ó. O número 0, ele pode ser escrito em forma de fração, 0 sobre 1. Não tem problema nenhum se a gente escrever o 0 no numerador. Ele só não existe quando for no denominador. Então, o 0 pode ser escrito em forma de fração. Então, ele é um número racional. O -2, aí vocês observam aí, o -2, ele pode ser escrito como -2 sobre 1. Certo? Qualquer número inteiro ou número natural, podemos escrever com a fração, com o denominador 1. Quando a gente bota o denominador, se transforma em uma fração. Se é uma fração, é um número racional. Certo? Então, o próximo número aí do exemplo. 16 é igual a 16 sobre 1. 16 é um número natural e também inteiro. Se transformou numa fração, também é um número racional, certo? Aí o próximo exemplo que tem aí do lado direito. Mais 8,30. Aí esse número, mais 8,30, a gente pode escrever ele em forma de fração. Ele é um número decimal, um número que tem vírgula, e podemos escrever em forma fracional. A gente escreve o número 830 sobre... Aí você vê o seguinte, para transformar em número decimal. Tem duas casas decimais após a vírgula. Então, vai ficar sobre 100. Por isso que ficou sobre 100 aí, ó. Por causa das duas casas decimais, tá certo? Depois ele simplificou e ficou 83 sobre 10. Então, a gente viu aí que números negativos, o 0, outros números positivos, e os números decimais, todos eles podemos escrever em forma de fração. E quando a gente pode escrever em forma de fração, eles são chamados de números racionais, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte aí, ó. Sim, ele dá mais dois exemplos aí, ó. Ele diz que os decimais periódicos, aí não se assustem agora que depois a gente vai ver o que é dízima periódica. Mais na frente eu vou ensinar como é que se transforma em dízima periódica. Não é agora, tá certo? Primeiro vocês vão entender. Toda vez que você vê um número que tem um tracinho em cima do número, se chama de dízima periódica. Ou seja, é um número que tem uma repetição desse dígito. No caso aí tem 0,5, é como se tiver 0,5555. Acho que vocês já devem ter visto algum número parecido desse jeito, na calculadora ou em algum exemplo de divisão. Então, toda vez que ocorrer um número que tem uma repetição periódica, ele se chama dízima periódica. E você pode escrever em forma de fração. Um exame do estou me perguntando e eu não sabia responder. Quais são os horários? E os dias? São todos os dias de 8 ao meio-dia? Quais são os horários? Pode. Então, aí agora eu vou... Certo. Olha, gente, então agora a gente... Certo. Eu vou concluir aí, gente. Ó.
Eu vou dar aula aí, você pode ficar aí, viu, Patrícia? Só tem 4 minutos, tá certo? Ah, tá certo, Marcoleta. Tá, eu vou só ler essa... Vamos aqui. Oi, Ana, bom dia. Aula de redação. Vamos abordar a questão do racismo. Olha, Viu? gente, Eu vou colocar pessoal do aqui sério, eu vou só ler esse último, eu vou essa colocar última aqui o frase nome que de tem quem aí está dentro do presente, retângulo porque aí nós laranja, tá bom? vamos começar a Retângulo laranja. redação, falar hoje sobre o Aí racismo quando for na próxima aula, e vai ser, próxima sexta, aí eu concluo vai essa ser página, tá bem bom? Mas interessante a gente já começou a observar um pouquinho os exemplos de números racionais. Porque agora eu vou ler aí qualquer número que pode ser escrito. Eu estou lendo o que está no retângulo laranja. Qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, ou seja, na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, e denominador diferente de zero, é chamado de número racional. Certo? Então, essa parte aí do diagrama eu vou deixar para a semana que vem. Então, aí a gente já conclui o seguinte, que os números racionais, eles são também os números naturais, que são aqueles positivos. Os números inteiros que a gente viu no início do ano, aqueles que a gente viu na retinha, que é os positivos e os negativos, também são números racionais, que a gente pode escrever em forma de fração. Os decimais são números racionais. Os decimais são números que têm vírgula, certo? As dízimas periódicas, aquela que tem um tracinho em cima, a parte repetitiva do número, também são números racionais. Então, o que são um conjunto dos números racionais? São aqueles que são escritos na forma de fração. Pronto, aí por hoje tá bom, né? Que a gente iniciou um capítulo, fez atividade de classe, terminamos o outro capítulo, aí tem aquelas 3 páginas para casa, certo? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida sobre esse novo assunto, vocês falem. Certo? Aí já está terminando a aula. Aí não deixem de fazer as atividades, porque vai melhorar o aprendizado de vocês. Era as questões que a gente estava fazendo, né? Questão 5 e a 6, quando eu parei aqui. Certo, tá certo. Viu? Então, antes que acabe a aula, eu vou me despedir de vocês, tá bom? Eu desejo um ótimo final de semana. Certo? Descansem. Eu só respondi aí, que acho que não tá ouvindo, não. Falta 2 minutos, ela me avisou. Tchau, tchau. Um abraço para vocês todos, certo? Professor, Um abraço para vocês. Até sexta-feira. Certo? Fiquem com Deus.